Bom dia! Nós escolhemos o tema literatura hispânica e iremos falar um pouquinho das suas características, surgimento e, por último, iremos apresentar algumas dinâmicas realizadas por nós. Primeiramente, a literatura espanhola geralmente refere-se à literatura escrita no idioma espanhol dentro do território que atualmente constitui o Reino da Espanha, tendo antes seu enfoque principal em basicamente registrar a formação da nacionalidade e as circunstâncias políticas, sociais e culturais. Alguns autores espanhóis que marcaram a literatura recebem o nome de Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, José Echegaray, Ramón María del Valle-Inclán e Camilo José Cela. Os melhores anos da literatura espanhola foram os últimos anos do século XVI e todo o século XVII. Esses são considerados os anos dourados, já que ela estava em sua época de prosperidade. A obra mais importante deste período fica por conta de Dom Quixote de la Mancha, do escritor Miguel de Cervantes, considerado uma das obras-primas da literatura hispânica. Algumas de suas características relevantes foram também durante o século XVIII, onde a literatura neoclássica da França influenciou enormemente a literatura espanhola. Já no século XIX, o romantismo começou a receber proporções com a presença de curtas obras consideradas extremamente originais. E, por fim, no final do século XX, que se concretizou o que se chama hoje de Geração de 98, onde numerosos escritores começaram a revigorar e ponderar a vida cultural espanhola. Da literatura atual, o grande destaque fica por conta de Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel da Literatura em 1982, com obras como 100 Anos de Solidão, Ninguém Escreve ao Coronel e entre outras. Agora irei falar sobre a diferença entre a literatura hispânica e brasileira em nossa sociedade. Enquanto os primeiros registros da literatura brasileira foram datados no século XVI, incentivados pelos jesuítas após o descobrimento do Brasil, os principais registros da literatura espanhola são datados na época da Idade Média, lá em volta do século XI. Nessa época foi escrito o poema de Del Cid, o texto narrativo mais antigo em língua espanhola. Para os autores e autores, as glosses emilienses e glosses salienses, anotações à margem de textos em latim, devem ser também referidos nos estudos da literatura, como primeiros usos do espanhol. Dando continuidade ao nosso trabalho, escolhemos dois grandes poetas da literatura espanhola, para então falar um pouco sobre ele e recitar um poema. O primeiro deles é Pablo Neruda, um poeta chileno considerado um dos mais importantes escritores em língua castelhana. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Usava o pseudônimo de Ricardo Eliécer Neftali Reyes. Nasceu na cidade de Parral, no Chile, no dia 12 de julho de 1904, filho de um ferroviário e de uma professora. Em 1921, Neruda muda-se para Santiago, onde ingressa no curso de francês no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile. Em 1927, Pablo Neruda inicia a carreira diplomática após ser nomeado cônsul-geral do Chile em Rangoon, hoje Yangon, na Birmânia, hoje Mianmar. Durante os 5 anos seguintes, representou seu país no Sri Lanka, Java e Singapura. Podemos observar no seguinte slide um de seus poemas mais conhecidos, denominado Me Gusta Cuando Callas. Me gusta cuando callas, de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, en medio de las cosas llena de alma mía. Mariposa de sueño te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejandote mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Considerado o maior romancista, dramaturgo e poeta da língua espanhola, Miguel de Cervantes nasceu em Alcalá de Henares, Espanha, mas viveu anos na Itália. Lutou na Batalha de Lepanto e passou 5 anos preso em Argel. De volta à Espanha, tornou-se comissário na corte de Felipe II. Colecionou insucessos literários até publicar sua obra-prima, Dom Quixote de La Mancha. Escreveu até morrer aos 69 anos. La Gitania de Miguel Cervantes. Cuando a preciosa el panderete toca, y era el dulce son los aires vanos, perlas sons que derrama con las manos, flores sons que despides de su boca. Suspensa el alma y la cultura loca, queda los dulces actos sobrehumanos, que de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantado toca. Colgados del menor de sus cabelos, 1000 almas dievas y a sus plantas tiene, amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbrada con sus soles belos, su imperio amor por ellos se mantiene, y aún más grandezas isso se sospecha. E por fim, alguns jovens escritores da língua espanhola que você precisa conhecer, classificados pela Granta número 7 como os 5 dentre os melhores jovens escritores em espanhol. E dentre eles são Andrés Neumann, Alejandro Jambra, João Gabriel Vázquez, Andrés Barba, Santiago Rocandilholo. Dando início às nossas dinâmicas, quero pedir para que todos observem as capas desses livros, que são grandes representações da literatura espanhola, como O Jogo da Amarelinha, A Casa dos Espíritos, Dom Quixote de La Mancha e 100 Anos de Solidão. Também realizamos uma pesquisa por levantamento de dados com algumas pessoas da sala, e chegamos à conclusão que a maior parte pratica a leitura. Porém, 61,5%, ou seja, a maioria, não inclui a literatura hispânica no seu cotidiano, e apenas uma pequena parte, formada por 15,4%, lê ou já leu algum livro relacionado à Espanha. E com a intenção de interagir, nós criamos um quiz para que vocês se divirtam, conheçam um pouco mais de maneira diferente e descubram por meio de perguntas qual obra literária espanhola combina com a sua personalidade. E foi esse nosso trabalho.